Quer vencer? Sonhe como José. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se no livro de Gênesis, capítulo de número 37, apenas o versículo de número 35. Lembrando, o tema da nossa mensagem: quer vencer? Sonhe como José. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. A palavra de Deus nos fala que José nasceu na velhice de seu pai, e então seu pai o amava mais do que os outros irmãos. Mas, não obstante a este fato envolvendo o seu nascimento, José também tinha algumas qualidades. Ele tinha sonhos. Deus dava a José sonhos. E verdade é que se você fizer essa pergunta para 10 pessoas, você quer vencer? Eu tenho certeza absoluta que 10 responderão que querem. E se você também fizer essa pergunta para 100 pessoas também responderão: eu quero vencer. Mas há uma grande diferença quando nós olhamos para a vida de José. Às vezes nós queremos sim vencer, mas não queremos aceitar o processo para chegar até essa vitória. É por isso que o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós é muito importante que todos nós também possamos entender o tempo do processo. O tempo do processo até que aconteça efetivamente a tão sonhada bênção. Aquilo que você realmente sonhou, almejou, acreditou e realmente você pôde então conquistar. E na vida de José não foi diferente. Notem comigo que José passou por momentos muito difíceis, a começar envolvendo a sua própria família, envolvendo ali os seus próprios irmãos, que ao invés de alegrarem-se quando ele conta o sonho, ao invés de celebrarem com ele aquilo que ele estava recebendo da parte de Deus, eles então o invejaram. Eles então o descartaram. Eles então, o que eles fizeram? Armaram ali uma forma de tirá-lo do meio do caminho, de aniquilar ali, de certo modo, os sonhos que José sonhava. É por isso que, se você quiser vencer realmente, você precisa de sonhar, mas também precisa de acreditar. Precisa também de entender que o tempo do processo é o tempo que você também será preparado para alcançar o propósito pelo qual Deus preparou, pelo qual Deus chamou você também. Notem comigo que os momentos de José são momentos que muitas das vezes nós também podemos estar passando por eles também. Observem que o momento do poço, aonde José foi jogado naquele poço, e eu fico imaginando o que José pensava lá dentro daquele poço. Mas uma coisa também é a nossa imaginação. Outra coisa é aquilo que a Sagrada Escritura fala. No momento em que José estava no poço, você não vai ouvir José reclamando, você não vai ouvir José murmurando, José amaldiçoando os seus irmãos. Muito pelo contrário, você vai ver José olhando para o alto, sabendo ele que Deus estava com ele. E esta é uma palavra que, por repetidas vezes, do capítulo 37 até o capítulo 50, que nós vamos observar a palavra de Deus dizendo com bastante propriedade: e Deus era com ele. Outro ponto importante para que nós possamos, dentro desse processo, suportar até chegarmos então ao nosso propósito, é compreender que, independentemente do momento, independentemente do local, aonde quer que nós estejamos, Deus está com cada um de nós. E mesmo lá dentro do buraco, Deus estava com José. Deus estava reanimando a sua vida.
Deus estava ali, de certo modo, levantando os seus olhos, fazendo com que ele pudesse olhar para o alto e pudesse então seguir a sua caminhada, entender que Deus tinha um propósito na sua vida e aquele processo que ele estava passando fazia parte disso tudo. E compreender isso é muito importante, porque talvez hoje você possa estar se sentindo dessa forma, como alguém que foi jogado em um poço, como alguém que foi esquecido por todos, como alguém que sonhou, mas não viu então o seu sonho realizar-se. Mas Deus não nos trouxe aqui nessa tarde, neste dia de hoje, para fazer com que nós possamos sair ou imaginar que nós estamos derrotados. José, ao sair do buraco, observem para onde que José vai. José vai lá para a casa de Potifar. A palavra de Deus fala que alguns dos seus irmãos, ao arrependeram daquilo que haviam feito, foram lá tirá-lo, José, do poço, e então venderam para uma caravana de ismaelitas, e Potifar, então ele compra José e leva para morar em sua casa. Agora, José deixa daquela condição de onde ele estava no buraco e passa a morar agora na casa de Potifar. Na casa de Potifar, vivendo como escravo, mas de certo modo gozando de uma vida boa, porque tudo que José fazia prosperava. E as pessoas achavam graça aos seus olhos. Certamente, além da sua beleza física, além daquilo que ele tinha de melhor, ele também era certamente uma pessoa prestativa, tudo que ele fazia dava certo. Ou seja, José sabia que para ele vencer, ele teria que continuar sonhando, ele teria que continuar aceitando o processo. E às vezes nós queremos só alcançar o nosso propósito, mas sem aceitar o processo. E o processo às vezes também ele é árduo. Observem comigo que na casa de Faraó, José também vai enfrentar por situações difíceis. Na casa de Faraó também, ele vai sofrer por injustiça, quando nós observamos lá no capítulo de número 39, aonde a mulher de Potifar, ela acusa José de ele ter, assim, de certo modo, se engraçado para cima dela. E José vai parar onde? Vai parar na prisão. Mais uma vez, José sofre a injustiça do processo. Mais uma vez, José é lançado na prisão. Mas eu quero mais uma vez chamar a sua atenção que José em nenhum momento ele murmura, ele blasfema, ele acusa os seus irmãos. Não, em nenhum momento existe esse relato na Sagrada Escritura. Muito pelo contrário, ele continua firme com o seu propósito. Ele continua firme aceitando o processo de Deus na sua vida. E observem comigo que lá na prisão, Deus honra José também. Deus honra você independentemente do momento em que você estiver passando. Talvez você está a caminho de um buraco, talvez você está dentro de sua casa, dentro da casa de Potifar, mas está sendo escravo dos seus pensamentos, escravo talvez dos seus medos, escravo talvez das incertezas, das dúvidas. Mas o Senhor quer que nós possamos sair da casa de Potifar e não ir para a prisão. Deus quer que nós possamos sair e gozar de toda a liberdade. Observem que os momentos na vida de José também o levou ali a morar no palácio depois. A palavra de Deus fala que abaixo de Faraó ele tinha o cargo mais importante em todo o Egito. E a partir da sua vida, ele pôde alimentar muitas outras pessoas, alimentar de forma física, com a comida, porque eles estavam realmente passando por necessidade. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: note que se José não tivesse aceitado o processo, ele não teria de forma alguma visto tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Assim como Deus abençoou a vida de José, assim como Deus fortaleceu José em todos os momentos que ele passou, seja no momento do poço, seja no momento na casa de Potifar, seja no momento da prisão, mas Deus o colocou depois em um palácio. Você é filho do rei, você não foi chamado para permanecer no buraco, você não foi chamado para servir de escravo na casa de Potifar, muito menos para viver na prisão.
Você foi chamado para viver e experimentar o melhor de Deus na sua vida. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente.